Boa noite, estradeiros e estradeiras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Na Estrada Workshop, Como se tornar um consultor referência. Eu vou só combinar com vocês como é que a gente vai fazer a dinâmica da nossa apresentação aqui. Eu vou começar com um breve histórico, rapidinho aí, falando um pouco do meu histórico para vocês. Depois eu vou contar duas histórias curtas, pessoal. Uma bem do início da minha vida e outra bem do início da minha carreira, mas que obviamente elas têm relação direta com as coisas que a gente vai abordar aqui hoje e com os rumos que a minha carreira tomou recentemente. E depois que eu contar essas duas historinhas aí, a gente entra na parte do conteúdo propriamente dito. Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu sou Fabrício de Matos Marques, engenheiro agrônomo, formado na UFPEL. Eu atuei por 8 safras numa empresa de consultoria como funcionário, cheguei a sócio da empresa. Fiquei 2 safras como estagiário, 6 safras como consultor da empresa. Tive a oportunidade, num período enquanto eu estava nessa empresa, de participar do grupo Aliança Consultores, e gravem muito bem este nome, porque no final da apresentação hoje eu vou voltar a falar sobre o grupo Aliança, e ele tem o conceito desse grupo, tem uma relação direta com as coisas que eu quero apresentar para vocês lá no final. Então, passado esse período aí de experiência na Porteira Dentro e no grupo Aliança, em 2018, mais especificamente em setembro de 2018, eu acabei me tornando empresário ao criar a Pedra Moura. E esse ano nós criamos o grupo PMS, que nada mais é do que a fusão de 2 marcas, essas 2 marcas que eu estou estampando no meu peito aqui, que é a Pedra Moura e a Sinuelo. O objetivo da fusão dessas 2 marcas era justamente para que o meu irmão de estrada e lida, meu amigo, meu sócio, Bruno Vargas, pudesse assumir 100% da assistência de campo dos nossos clientes, para que eu pudesse, a partir de então, me dedicar exclusivamente a esse tipo de trabalho de difusão de conhecimento, que é o que faz o meu coração mais cantar. Não por acaso a gente tem aqui, pessoal, na parte de baixo do slide aí, essas imagens, todas elas eu trabalhando neste processo, né, de difusão de conhecimento, que é uma coisa que eu faço, inclusive, desde a empresa anterior, não é uma coisa tão recente assim. Bom, feito então esse breve histórico, eu quero voltar um pouquinho no tempo, pessoal, para onde tudo começou e contar um pouco da minha história, da minha infância, porque, como eu disse, vai fazer todo sentido na sequência da nossa conversa aqui. Então, prestem bem atenção, inclusive, nessas pedras aqui, ó, que, para quem não sabe, isso daqui é uma Pedra Moura, e não por acaso o nome da empresa foi batizado desta forma, porque esta propriedade que está aparecendo na imagem aí, a Cabanha Chico Rita, é a propriedade rural onde eu me criei. A minha família materna é toda de origem rural, viveu no campo e do campo a vida toda, e foi justamente nesse ambiente onde eu me criei. E eu não falo isso em tom figurativo, porque realmente eu cresci nesse ambiente. Aqui nós temos o Fabrício bebê, e aqui está a mesma pedra, pessoal, percebam. E depois o Fabrício adulto e a mesma Pedra Moura ali, dando todo o suporte e o resguardo para essa conexão terrunha que eu tenho com o ambiente, o universo rural. E eu passei, pessoal, a minha vida inteira, a minha infância e a minha adolescência toda falando que eu ia ser veterinário, porque, como vocês podem ver no slide aí, essa propriedade onde eu me criei era uma cabanha de cavalo crioulo e de gado, Devon e Charolês, embora meu avô também tivesse lavouras de milho e de soja. O foco principal era a pecuária, e eu cresci nessa lida aí. Eu tenho uma paixão muito grande por essa questão da produção animal. E, de certa forma, na minha cabeça, de guri, de criança, eu tinha o sonho de ser veterinário, porque na minha cabeça, depois, com o passar do tempo, eu percebi que eu queria mesmo, que eu imaginava que eu seria quando eu fosse adulto, era um peão campeiro. E por algum motivo eu achava que tinha que ser veterinário para fazer aquilo. Mas, enfim, eu vivi em Canguçu, que é onde essa propriedade fica, no 5º distrito do município de Canguçu, no sul do Rio Grande do Sul. E eu fiquei até os 13 anos em Canguçu, depois acabei me mudando para Pelotas, que é onde eu resido até hoje. E nessa mudança, pessoal, no começo da minha vida, eu tive uma relação, além de rural, uma relação com a música gaúcha também, porque o meu avô tocava gaita, eu tinha um tio que tocava violão e cantava, e esse universo
das festanças lá fora sempre eram regados a muita música. Tinha algumas expofeiras, alguns remates, alguns rodeios que eram feitos nessa propriedade aí, e todo esse universo da cultura gaúcha, eu cresci rodeado dele. E ganhei meu violão aos 12 anos, mas nunca dei muita atenção, aprendi a tocar alguma coisinha aqui e outra, mas foi quando eu me mudei para Pelotas, aos 15 anos, eu fui estudar no Colégio Agrícola. E daí, nesse período, que eu comecei a dar um pouco mais de atenção para a música, porque dentro do Colégio Agrícola tinha um CTG, o Centro de Tradições Gaúchas, e aonde, junto com alguns outros colegas que também tocavam, eu comecei a levar a música cada vez mais a sério, até que em 98, com 18 anos, eu comecei a tocar em bares na noite. Em 99, aos 19 anos, eu participei do meu primeiro festival, e com 20 anos eu resolvi parar de estudar para viver de música, e fiquei assim até maio de 2016. E daí, justamente pela oscilação, a inconstância que tinha na minha carreira musical, muito mais por culpa minha, por falta de comprometimento com a minha própria carreira do que por qualquer outra coisa. Tinha anos muito bons, anos muito ruins, momentos ótimos, momentos péssimos. Eu resolvi, no final de 2005, voltar a estudar, e eu fiz o vestibular. Quando eu fui me inscrever para o vestibular, lembrem que eu passei a vida inteira dizendo que eu ia fazer veterinária, mas naquele momento eu me dei conta que o que eu gostava, de fato, era a questão da produção animal. Que a parte da medicina dentro da veterinária, da parte clínica, da parte cirúrgica, isso não me chamava tanto atenção, e que dentro da agronomia eu poderia lidar também com produção animal. Eu acabei fazendo o vestibular para agronomia no final de 2005, e em maio de 2006, por conta de uma greve, acabei entrando na faculdade. E, bueno, esse é o início da minha trajetória aí, do início da minha vida até eu chegar na faculdade. A outra história que eu quero contar para vocês, que é curtinha também, é justamente no começo da minha atividade profissional. Eu comecei a fazer estágio, pessoal. Uma coisa que eu não relatei, eu entrei para a faculdade com o objetivo, como eu disse, de trabalhar com produção animal, mas já no primeiro semestre da faculdade eu acabei entrando como bolsista do laboratório de pós-colheita de grãos, fiquei até o 4º semestre nesse laboratório. No 5º semestre fui fazer um intercâmbio em Portugal, e quando eu voltei do intercâmbio eu estava com as disciplinas muito atrasadas, tentei dar uma acelerada, pegar mais disciplinas para não me distanciar da minha turma, e por conta disso não tinha mais tempo para fazer estágio, até que chegando mais no final do curso eu desisti de me formar com a turma que eu tinha entrado, fui diminuindo as disciplinas, até que no último semestre, que eu tinha apenas 2 disciplinas, 2 eletivas para concluir a minha carga horária de eletivas, eu comecei a fazer o estágio na Porteira Dentro, que foi justamente no ano que a empresa foi criada. Em outubro de 2010 a empresa foi criada, e no mês seguinte eu já estava andando junto com o meu orientador na época, fazendo um estágio voluntário. Acabei garantindo o meu estágio final na mesma empresa, e no ano seguinte, que daí sim entra a segunda história que eu quero contar para vocês aqui, eu estava fazendo o meu estágio final, e nessa época eu já tinha até defendido o meu relatório. Na verdade, já estava certo que eu ia ficar contratado na empresa, e numa das viagens que a gente estava fazendo, nós estávamos passando por Porto Alegre, justamente por isso que eu botei essa foto aí. A gente estava passando por Porto Alegre para pegar a Freeway, indo em direção a Mostardas, do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, para visitar uns clientes de lá. E no caminho dessa viagem aí, o então meu orientador, né, meu futuro chefe e sócio, ele fez um comentário, pessoal, que me marcou bastante. Ele disse o seguinte: cara, o que tu vai fazer na empresa eu ainda não tenho certeza, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, é que tu não tem perfil para atuar 100% no campo. O teu perfil ele é um 70% escritório, 30% campo. O que exatamente tu vai fazer, eu ainda não sei, mas o teu perfil é esse. Eu confesso para vocês que eu não falei nada, muito provavelmente a cara que eu fiquei quando ele me disse isso foi essa daí, mas por dentro eu realmente estava assim, pessoal. E embora eu não tenha dito nada, naquele momento eu defini a minha primeira autometa. E naquele momento específico eu disse para mim mesmo que eu ia provar para ele que ele estava errado. E, bueno, por aqui encerra essas 2 histórias, então gravem as coisas que eu falei. A primeira é que eu passei a vida inteira dizendo que eu ia ser veterinário, acabei entrando na agronomia para trabalhar com produção animal e acabei virando a cabeça para o lado das lavouras. E a segunda
mensagem que vocês devem gravar é o meu perfil 70-30. Segundo as palavras do meu orientador, tu não tem perfil para atuar única e exclusivamente no campo. Teu perfil é 70% escritório, 30% campo. Feito isso, essa breve introdução aí, antes da gente entrar no conteúdo, no tema propriamente dito desse nosso workshop, eu queria responder essa pergunta que está na tela para vocês aí. O que seria melhor, né? Nós sermos empregados ou empresários? Lembrando que a gente está falando aqui para consultores, né, ou futuros consultores, e nós tanto podemos sermos empregados de uma empresa de consultoria, quanto empresários, tendo a nossa própria empresa de consultoria. Pessoal, uma coisa que é bastante importante, e a gente já vai ver na sequência aí, que é a característica fundamental que todo bom consultor precisa ter, é conhecimento de causa. Tá? E a gente se formar sem conhecimento prático nenhum e já imediatamente abrirmos a nossa própria empresa, é um risco muito grande, exceto para quem é filho de produtor ou filho de funcionário de propriedade e cresceu dentro do ambiente de produção, que vai ter uma vivência maior, vai ter um conhecimento prático da atividade em si, mas ainda assim, essa questão da maior dificuldade que a gente tem, que é a habilidade para lidar com gente, embora essa pessoa tenha convívio com outros funcionários ali daquela propriedade, não tem muita troca com outras realidades, com outras propriedades, com outros funcionários, com outros produtores, enfim, o repertório ainda assim é bastante limitado, embora com certeza saia na frente de uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Mas um risco grande que acontece, e é comum de acontecer, é quando a pessoa está já trabalhando como empregado, inclusive começando a se destacar dentro da empresa, muito bom tecnicamente, e ele começa a se questionar, se comparando com o próprio chefe, e chegando à conclusão de que, uma conclusão muito perigosa, inclusive, de que se ele já está no mesmo nível técnico do chefe, ou às vezes até superior, porque não é impossível disso acontecer, às vezes o chefe está mais preocupado com questões administrativas e estratégicas do negócio e acaba tirando um pouco o pé do campo. E realmente é normal que o restante da equipe vá ficando mais aprimorados tecnicamente do que o próprio chefe, mas é um perigo muito grande a pessoa começar a olhar e fazer essa avaliação e tomar uma decisão exclusivamente pensando nisso, pessoal. Que se hoje eu já sou tão bom quanto meu próprio chefe, ou até melhor do que ele, por que eu não sou o meu próprio chefe, né? Por que eu não tenho o meu próprio negócio? E essa pessoa pede demissão sem se dar conta que ao fazer isso, na nova empresa, ela vai ter que continuar fazendo exatamente aquilo que ela já fazia, que é a parte técnica, só que ela vai ter que passar a fazer coisas que ela não fazia, e o pior ainda, não tem a mínima habilidade. Para ser um empresário, todo o empresário, toda a empresa precisa ter, os seus gestores precisam ter pelo menos as três personalidades: a personalidade técnica, a personalidade administrativa e a personalidade empreendedora. A gente pode dizer que o técnico é quem executa, o administrador é quem organiza e o empreendedor é quem expande o negócio. E na maior parte dos casos, essa pessoa ela só é boa tecnicamente. E daí, ao fazer isso, ao invés de ter uma empresa, ela vai ter, na verdade, um emprego novo, onde ela é o próprio chefe e o próprio empregado, sem a mínima possibilidade de férias remuneradas, não tem, inclusive, o direito de ficar doente, porque não tem quem substitua. Tudo depende dela naquele momento ali, e ela fica com essa falsa impressão de que criou uma empresa, mas tão somente abriu um CNPJ. Então, já dando a minha resposta de saída, pessoal, eu acho que nós devemos ser os dois. Começarmos como empregados, justamente para irmos adquirindo experiência, fazendo o nosso nome no mercado, ganhando um pouco de notoriedade e, aos poucos, nós adquirindo o bendito do conhecimento de causa para podermos depois sermos, se for o caso, o nosso próprio chefe. Mas por que eu botei essas fotos que estão na imagem aí, pessoal? Então, essas fotos, elas são da propriedade, as 2 primeiras safras que eu trabalhei, eu morei numa propriedade, que é essa que está aparecendo na foto aí, e era uma propriedade que tinha muito problema operacional, pessoal, e muito manejo atrasado, quando eu me mudei para lá. E isso daqui, eu não subi na asa do avião simplesmente para bater a foto.
é porque realmente, nesse dia especificamente, na véspera desse dia, na verdade, eu avisei o capataz que a gente teria essa aplicação e ele me deu a seguinte resposta: cara, eu não tenho quem mandar para a pista contigo amanhã. E eu disse o seguinte: não tem problema, eu vou para a asa do avião, mas nós não vamos perder essa aplicação porque esse manejo já está atrasado e não pode atrasar mais ainda. Então, eu literalmente vivi, pessoal, principalmente na primeira safra, onde eu cheguei nessa propriedade que tinha muita coisa atrasada, eu literalmente vivi a vida dos funcionários da propriedade. Então, aqui tem mais duas imagens que chamam muita atenção. Essa daqui, eu guardo inclusive como uma espécie de troféu, que isso daqui nada mais é do que a minha vianda. Quando eu cheguei nessa propriedade, a propriedade tinha cozinha, tinha pensão, que servia, fazia comida e mandava para os funcionários no horário do almoço. E eu cheguei, logo que eu cheguei na propriedade, fui deixar a minha vianda lá na cozinha. E isso daqui, pessoal, esse esparadrapo amarelo que está aqui, está escrito Fabrício, acho que vocês conseguem ler aí. E isso não fui eu que fiz, foi quando eu deixei na cozinha e o cozinheiro colou esse esparadrapo e escreveu o meu nome justamente para identificar a minha marmita. E faz tanto tempo que esse adesivo está colado nela aí, que está até amarelo. Eu nem me lembrava mais, confesso para vocês. Achei dias atrás essa marmita aí, bati essa foto que, como eu disse, eu guardo como um troféu, porque não raras as vezes, pessoal, literalmente almoçava com essa marmita aí, embaixo da asa, da sombra desse avião aqui, junto com os outros funcionários. Então, tudo que eu fiz depois na minha vida de consultor teve um início muito vinculado com esse meu começo aí, onde eu literalmente estava com o pé no barro, né? Ajudando o pessoal nas drenagens, ajudando o pessoal nas irrigações, ajudando nas aplicações, embora já com status de agrônomo, a gente precisa entender que o nosso papel não é dar a recomendação, é gerar resultado, e por mais que isso não fosse serviço meu, pessoal, eu não podia perder aquela operação, eu não podia atrasar aquele manejo, e mesmo não sendo minha responsabilidade, eu ia lá ajudar a fazer, porque o resultado dependia daquela operação bem feita, e eu entendia que se eu atrasasse a operação, se eu ficasse no pedestal de doutor e não botasse o pé no barro junto, o resultado ia ficar comprometido e quem ia pagar o pato seríamos nós mesmos. Então, esse breve início aqui, mostrando essas imagens para vocês e contando essas histórias do meu início, da minha trajetória, deixam claro aí a minha forma de ver, de que para que a gente tenha de fato conhecimento de causa, é melhor que nós comecemos pequenos e de preferência sendo empregados, ou que nós tenhamos, no mínimo, como eu disse, já experiência, vivência, prática, por ter crescido dentro da atividade, mas que ainda assim nós tenhamos um tutor, um mentor, uma pessoa com conhecimento de causa naquela atividade específica que possa literalmente nos tutoriar no início da nossa empresa, senão o problema vai ser bastante grande, a dificuldade vai ser bastante grande. Mas, bueno, entrando agora definitivamente aí no tema do nosso workshop, né? Afinal de contas, como se tornar um consultor referência? E uma característica fundamental, pessoal, para um consultor de fato se tornar uma referência na sua área de atuação, é que ele seja considerado pelo mercado, que ele seja visto como uma autoridade moral. E isso é óbvio que não acontece da noite para o dia, justamente por isso que eu já comecei falando desse meu começo aí, e dessa crescente gradual que a gente vai tendo ao longo da carreira. Mas a gente precisa cumprir pelo menos 3 quesitos básicos aí para que nós sejamos vistos, né, considerados uma autoridade moral. E o primeiro deles é conhecimento de causa. Mas antes de falar sobre isso, é importante, eu falei em autoridade aqui, mas é importante a gente distinguir poder e autoridade, porque autoridade não tem a ver com títulos ou com cargos, pessoal, com posições. A autoridade é a percepção que as pessoas têm de nós mesmos. Tá? Vamos diferenciar aqui poder de autoridade. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição ou da sua força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Já a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade aquilo que você quer que seja feito,
através da sua influência pessoal em cima daquelas pessoas. Então a gente pode, inclusive, comparar essa questão do poder e da autoridade com o chefe e o líder, né? Embora em alguns casos o chefe seja um bom líder, não, nem sempre é assim, e o chefe literalmente ele é um posto, né? Ele é um cargo que lhe foi dado, e o líder ele é escolhido pelos liderados, né? Então não necessariamente o líder é o mesmo chefe. Raramente acontece, na verdade. E falando nisso, né, das diferenças entre poder e autoridade, é importante a gente frisar que o poder, assim como ele é dado, ele pode também ser tomado. Já a autoridade, uma vez adquirida, ninguém mais te tira, porque ela é justamente a percepção, né, ela está relacionada diretamente com a percepção que as pessoas têm de ti. É delas, das pessoas, que vem essa percepção de autoridade. A tua autoridade vem dos outros, da forma que as pessoas te enxergam, em relação e com base no que tu é, e não no que tu tens. Então, diferenciada aí essa questão de autoridade e de poder, o primeiro requisito para a gente adquirir o status aí de autoridade moral é nós termos conhecimento de causa, as famosas horas de fala, né? Então, o conhecimento prático, não apenas o teórico, né? Na verdade, muito mais o prático do que o teórico. Outra questão extremamente importante, de nada adianta nós termos muito conhecimento prático, termos muitas horas de fala, muito conhecimento de causa e não conseguirmos transformar esse conhecimento em resultados. Então, o segundo requisito aí para sermos considerados uma autoridade moral é, além do conhecimento de causa, nós transformarmos esse conhecimento em resultados. E ainda assim, parece que até aqui deu, né? Tá preenchido aí. O que mais que falta? Não falta mais nada. Não falta, pessoal. Falta comportamento adequado. Porque de nada vale a pessoa ter um baita de um conhecimento de causa, entregar muito resultado, se ela não souber se portar no ambiente que ela está, se ela não tiver um bom relacionamento com os colegas, se ela for insubordinada, não respeitar a hierarquia dentro da empresa, se não tiver tato para lidar com os clientes, ou destratar os colaboradores das propriedades, enfim. Então, essa questão comportamental também é fundamental para nos mantermos assim, vistos como a tal da autoridade moral, né? É importante que a gente frise que o mercado ele contrata por competência, mas manda embora por comportamento. Mas, afinal de contas, né, como então adquirir essa autoridade moral ao longo do tempo? Segundo um neurologista norte-americano, para uma pessoa chegar no status de expert, pessoal, são necessárias 10 mil horas de prática deliberada. Tá? Esse é um trabalho feito por esse neurologista aí, o Daniel Levitin. Ele chegou a esse número bastante interessante, que segundo ele, para se tornar um profissional com expertise em uma atividade suficiente para se destacar em qualquer país do mundo, são necessárias 10 mil horas. Isso mesmo, 10 mil horas de prática. Isso equivale, portanto, a 3 horas por dia ou 20 horas por semana durante 10 anos. Costuma-se afirmar desse modo que para você se destacar de verdade em algo são necessários 10 anos de dedicação, treinamento e repetição. Em resumo, foco e disciplina. Só que percebam uma coisa, é 10 mil horas de prática deliberada, não é simplesmente pondo em prática, praticando uma atividade de qualquer forma, é tendo uma organização, um regramento para cumprir essa atividade, e são 10 mil horas de atividade na prática mesmo, né? Não simplesmente vivendo a vida profissional, né? Praticando aquela questão, aquela atividade fundamental no qual tu quer chegar ao nível da expertise aí, né? Só vale alertar, né, pessoal, que uma coisa é ser considerado um expert, outra coisa é ser visto como uma autoridade, né? Isso não é a mesma coisa. É possível que a gente gere, crie autoridade, seja considerado uma autoridade com muito menos tempo, menos do que uma década de atuação aí. Haja visto um ótimo exemplo para a gente comparar essas questões aí de autoridade moral. E a gente vê hoje, recentemente aí essa atividade profissional nova aí dos influencers, né? E essas pessoas que têm literalmente uma influência muito grande em cima da audiência que lhes seguem, né?
essas pessoas são vistas por os seus seguidores como uma autoridade. Não por acaso dá tanta polêmica das bobagens que a Anitta fala do nosso meio agro. Por que dá tanto impacto aquilo? Porque por mais que ela fale as bobagens que ela fala sem embasamento nenhum, para as pessoas que seguem ela é uma autoridade e o que ela fala é visto como verdadeiro, é visto como uma regra. Por isso que causa tanto impacto quando ela fala aquele monte de absurdo, aquele monte de bobagem. E isso mais aumenta ainda a nossa responsabilidade enquanto, dentro da área, capacitados de fato para falar disso, que a gente se posicione, né? E que a gente tenha uma maneira mais assertiva de se comunicar justamente para rebater esse monte de bobagem. Mas, enfim, fugir um pouquinho do tema, vamos voltar para a bendita da prática deliberada. Só citei a Anitta aí para vocês perceberem que a autoridade, de fato, não tem nada a ver com títulos, não tem nada a ver com postos, e sim da percepção que as pessoas têm sobre nós, né? Então, nós, querendo ou não, achando certo ou não, a Anitta é uma autoridade no país. E mundo afora. Bueno, vamos adiante. Vamos focar na nossa prática deliberada aqui. O que é necessário para que, de fato, nós estejamos praticando a nossa atividade deliberadamente? O primeiro requisito extremamente importante é que nós tenhamos uma meta clara. Um plano definido, ou seja, nós sabermos o que nós estamos buscando, sabermos para onde nós estamos indo. Esse é o primeiro ponto. Segundo requisito, capacidade de autocorreção e até uma certa humildade para reconhecer que está pecando em algum ponto e justamente por isso não está atingindo o objetivo, não está conseguindo chegar no lugar desejado. E é necessário fazer uma autoavaliação e uma autocorreção. Corrige o que está errado, o que está impedindo de que as metas sejam batidas e volta para o plano. Terceiro requisito, pessoal, é ter um mentor. E neste aspecto aqui, por que o mentor é tão importante? Primeiro, o que seria um mentor, né? Mentor nada mais é do que uma pessoa com experiência naquela área a qual tu tem interesse, que já passou por aquelas situações, aquelas dificuldades, já cometeu vários erros, inclusive, na própria atividade, e que pode te ajudar a evitar esses mesmos erros ou contornar as dificuldades com menos problema, com uma velocidade mais rápida, passando menos trabalho. E às vezes a gente tem, no início da carreira, pessoal, uma certa... É um ego disfarçado de autocobrança. E eu estou afirmando com conhecimento de causa, porque eu passei por isso. A gente tem, às vezes, no início da carreira, a gente acabou de se formar e acha que a gente, a partir de agora que eu sou graduado, que eu tenho um diploma, eu tenho que dar conta. É feio se eu pedir ajuda. Como é que eu não vou dar conta sozinho? Isso parece uma autocobrança, mas no final das contas é o nosso próprio ego tomando a frente aí, impedindo que a gente reconheça que ainda não está pronto, que peça ajuda para alguém. E o pior de tudo é que eu tinha um mentor para me ajudar, em tempo integral, que fazia questão, inclusive, de me ajudar, só que em alguns momentos eu tomei a decisão de tentar resolver sozinho e não chamar ele, justamente por essa falsa impressão aí de autocobrança, que depois, com o tempo, eu fui perceber que era o meu ego, que não me deixava pedir ajuda em alguns momentos. E vamos combinar, né? Pessoal, o Messi e o Cristiano Ronaldo têm treinadores, né? O que resta para nós, meros mortais, se nós não vamos precisar de alguém para nos ajudar, para nos treinar, né? Então, ter um mentor seria o terceiro passo aí, extremamente importante. E o quarto passo, pessoal, para mim, é a parte mais importante desse processo todo. E agora vem justamente a questão daquelas duas histórias que eu contei para vocês lá no início, tem relação direta com essa parte número 4 aqui, esse quarto requisito da prática deliberada, que é ter prazer na jornada. Então vamos lembrar que eu falei para vocês aí do meu perfil 70-30, e eu afirmei para vocês que naquele momento, quando eu ouvi essa expressão do meu orientador, eu prometi para mim mesmo que eu ia provar para ele que ele estava errado. E de certa forma eu consegui, pessoal, porque eu fiquei 8 safras trabalhando exclusivamente no campo. O que eu não me dei conta é que as últimas 3 safras que eu estava trabalhando na empresa, eu já não estava mais feliz com o que eu estava fazendo. Inclusive, essa foi a frase que eu disse para ele quando a gente teve a primeira conversa, antes de eu sair. A gente teve a primeira conversa em dezembro de 2017,
e eu saí da empresa em abril de 2018. E nessa primeira conversa eu disse exatamente isso para ele. Eu digo, cara, eu não estou mais feliz com o que eu estou fazendo. Assim, ó, isso está me incomodando tanto, e já faz 3 safras que eu venho com essa sensação, e sempre ficava a falsa impressão que eu estava cansado da safra, que depois das férias ia recarregar as energias, ia voltar renovado e ia encarar a safra de novo, só que cada vez mais rápido acabava as minhas energias depois de voltar das férias. E no final das contas eu disse para ele que o seguinte, eu disse, cara, o que eu vou fazer na safra que vem, eu te confesso que eu não tenho a mínima ideia, mas eu hoje tenho uma certeza que isso que eu estou fazendo agora eu não vou fazer mais. Porque eu, inclusive, eu me dei conta de uma coisa que tu me disse lá no início da minha carreira, quando eu recém tinha sido contratado, ainda não tinha nem responsabilidade nenhuma, numa viagem que nós estávamos indo para o litoral norte, tu me disse a seguinte questão, que eu não tinha perfil para atuar exclusivamente no campo, que meu perfil era 70-30, 70% escritório, 30% campo, e naquele momento aquilo mexeu com o meu brio. Eu não te respondi nada, mas eu defini que eu ia te provar que tu estavas errado, e eu acabo de perceber que eu venho há 8 safras tentando te provar que tu estavas errado, e no final das contas, agora eu percebo que tu estava certo. E que tu tinha total razão. É isso que está me deixando infeliz, que não está sendo mais prazeroso. Porque eu, de certa forma, estou contrariando a própria avaliação que tu fez de mim, o meu perfil, a minha natureza. E é por isso que está sendo tão penoso nesses últimos anos aí, porque eu estou fazendo uma coisa que, de fato, não é a minha principal habilidade. E depois eu me dei conta, pessoal, que por que eu consegui durar tanto tempo fazendo uma coisa que não era a coisa mais natural a se fazer, a minha habilidade principal, aquilo que faz o nosso olho brilhar e o nosso coração cantar. Por conta disso daqui, pessoal. Em algumas propriedades, a gente tinha a bendita da integração lavoura-pecuária, que depois virou o foco da Pedra Moura. E nessas propriedades aqui, eu tinha justamente a possibilidade de voltar no tempo e de vivenciar a minha verdadeira paixão, que é essa questão da lida com o gado, da produção animal. Nessas propriedades era muito mais do que fazer uma visita de consultoria, era muito mais do que uma relação comercial. Eu voltava no tempo, tinha uma questão com a minha infância, tinha uma questão com os costumes gaúchos, a tradição onde eu me criei. E nessas propriedades, além da gente passar o dia recorrendo tanto à pecuária quanto às lavouras a cavalo, eu geralmente dormia nessas propriedades aí, e no final do dia, a gente fazia um assado na lareira da estância, era feito, enfim, se assava, fazia um fogo, se assava a carne na lareira da estância, a gente tomava um vinho, tomava uma cerveja, e um desses produtores aqui, no caso, nessa visita, estou eu aqui, bati a foto de trás, aqui está o veterinário, aqui está um dos sócios e aqui está o outro. Eram 2 irmãos, esse irmão que está mais na frente aqui, ele também toca violão, e daí nós na beira do fogo, tomando um vinho, comendo uma carne ali, depois de ter passado o dia inteiro a cavalo, ele pegava o violão, fazia algumas músicas ali, passava o violão para eu cantar, e isso, na verdade, me enchia de vida, e fazia com que isso sim fazia com que eu recuperasse as energias para no restante da semana aturar algumas outras propriedades onde isso não era a realidade, eu simplesmente ia fazer visita para dar dose de produto. E foi por isso, por essa possibilidade da integração lavoura-pecuária aí, que eu me mantive mais tempo fazendo uma coisa que no final das contas não era a minha habilidade maior. Então tá aí o vínculo, né, das 2 histórias que eu falei para vocês, e depois, quando eu abri a Pedra Moura, eu me dei conta, por essa memória afetiva aí, das questões que eu consegui aliar. O que aconteceu, por que a ILP virou o nosso serviço específico da empresa? Primeiro que eu me dei conta que era uma possibilidade de criar um nicho específico e a gente ter um destaque, né, a empresa ter uma especialização. E segundo, que era a possibilidade que eu tinha de juntar a minha paixão pela produção animal com a principal habilidade que eu desenvolvi na minha carreira, que era a produção vegetal. Então, a oportunidade perfeita de juntar a fome com a vontade de comer, como se diz, né? Mas, pessoal, uma coisa que é extremamente importante é que a gente tome muito cuidado
para que o foco não seja a meta em si. Por mais que a meta, o objetivo final, a clareza da onde a gente quer chegar, do porquê que a gente trabalha, seja extremamente importante, ela não pode ser o foco principal, porque vamos pensar da seguinte maneira, vamos usar o exemplo de um atleta olímpico aqui. Vamos lembrar que as Olimpíadas acontecem apenas de 4 em 4 anos. Agora imaginem o suplício que seria a vida de uma pessoa que passa 4 anos se dedicando, treinando, se esforçando para a cada 4 anos chegar nas Olimpíadas lá, podendo ser campeão ou não. E quando ela é campeã, ela não vai se surpreender, né? Porque o campeão não se surpreende, pelo contrário, ele estava lutando por aquilo, estava dedicado, empenhado em chegar naquele resultado. Ele vai se extravasar, né? O campeão, na hora de subir no pódio lá, vai botar toda aquela energia acumulada para fora, vai festejar com gana, vai literalmente transbordar de alegria naquele momento ali, vai subir no pódio, vai ser condecorado, receber a medalha, uma premiação em dinheiro, vai ser aplaudido, ovacionado, e depois ele vai descer do pódio, vai dar uma entrevista, e acabou, pessoal. Só dali a 4 anos de novo. Então, percebam que a gente não pode viver pela meta. A meta é importante para nos fazer caminhar. Agora, a gente imagine a situação de um atleta olímpico se ele vai a cada 4 anos depender de um único momento de euforia que dura alguns poucos minutos. Então, por isso que é fundamental que nós sejamos apaixonados pela jornada, porque nós vamos passar muito mais tempo na jornada. São 4 anos de preparação para subir no pódio uma única vez, podendo, inclusive, nem subir no pódio, né? Então, por isso que eu grifei aqui, pessoal, essa questão da alegria versus felicidade, porque a alegria a gente pode considerar esse momento de extravasa aí do pódio, né? Mas a felicidade, para mim, a melhor definição de felicidade é que a felicidade é um estado no qual a gente se encontra, que a gente não sente vontade nem a necessidade de mudar esse estado, mesmo tendo a oportunidade de fazê-lo. Por exemplo, quem está feliz na casa que mora não vai trocar de casa, quem está feliz no seu relacionamento não vai se separar, quem está feliz no seu trabalho não vai sair da empresa. Enfim, então a felicidade é muito mais do que simplesmente bater a meta, né? E que, óbvio que a meta deve ser comemorada, deve ser extravasada, o campeão não se surpreende, como eu disse, a gente peleia por isso. Mas é impossível, principalmente para quem quer se tornar uma referência, ser considerado uma autoridade, um expert naquele assunto. Imaginem como uma pessoa que não sente prazer ao longo da jornada, como que ela vai conseguir performar com alta qualidade, com alto desempenho, se ela não gostar do que faz, né? Então foi justamente, de certa forma, o que aconteceu comigo e fez com que eu migrasse a minha carreira aí cada vez mais para esse trabalho de difusão de conhecimento, que isso sim, brilha meu olho e faz meu coração cantar. Tem uma analogia aqui que o professor Clóvis de Barros faz, que é importante, eu vou citar ela aqui, porque uma das coisas importantes para que a gente chegue ao ponto aí de sermos reconhecidos como uma referência, né, uma autoridade na nossa área, é que a gente tenha prazer na jornada, como eu acabei de falar, e isso começa a gente identificando a nossa habilidade mais natural, vamos chamar assim, aquilo que a gente faz de uma maneira literalmente mais natural e que faz parte da gente, de certa forma. O professor Clóvis faz uma analogia que diz o seguinte, que a pessoa nasceu com potencial para ser uma goiabeira. E daí ela é plantada num local muito bom para produzir goiaba. Foi muito bem adubada, todos os tratos culturais foram muito bem feitos, ela foi feita às podas, ela está sadia, não tem doença, manejo de pragas e doenças, até que chega o momento da sua vida que ela vai entrar finalmente na fase reprodutiva e vai finalmente poder começar a produzir as benditas goiabas. Só que justamente nesse momento alguém chega e diz que o que ela precisa realmente produzir é jabuticaba, porque é jabuticaba que está com preço bom no mercado. E, pessoal, é impossível uma goiabeira produzir jabuticaba, e essa pessoa vai passar o resto da vida num suplício eterno,
num desgaste mental, um gasto de energia totalmente absurdo e, obviamente, muito frustrada consigo mesma, justamente por tentar produzir algo que não é da natureza dela. Então, com essa analogia aí, procurem olhar para dentro de vocês mesmos e enxergarem a sua própria natureza, a sua habilidade mais natural, para decidirem em que área vocês vão atuar, porque a consultoria nos permite nós sermos várias coisas, né? Um consultor pode atuar de várias maneiras diferentes. Eu, inclusive, acabei de adaptar a minha carreira e nem por isso vou deixar de ser consultor, né? Mas estou atuando de uma forma um pouquinho diferente. Então, dado esse recado para vocês aí, indo para questões um pouco mais práticas, né, da gente finalmente começarmos a ser vistos aí como uma autoridade, o primeiro passo, inevitavelmente, é nós sermos notados, né, pessoal? E eu sempre gosto de usar esse comparativo aí com os vagalumes. Eu não sei se vocês sabem por que os vagalumes brilham, mas são por duas estratégias distintas. A primeira delas é de alerta, para afastar inimigos naturais, e a segunda é para atrair as fêmeas para o acasalamento. E eu passo afirmando, e se algum de vocês ainda não me ouviu afirmar, eu vou reafirmar agora, que tem duas coisas que todo consultor que se preza precisa fazer, que é se posicionar e se expor. Lembrando que todo posicionamento gera julgamento e toda exposição gera rejeição. Então, aquela famosa história que o prego que se destaca é o que leva a martelada. Tá? Só existe uma forma da gente não ser julgado e nem rejeitado. É nós não sermos notados. Mas daí, um consultor que quer ser referência, se ele não quiser ser notado, esquece, vai fazer outra coisa, porque a última coisa que ele vai ser uma referência sem que ele se exponha, sem que ele se posicione. E se a gente for pensar para essas estratégias aí do vagalume, a estratégia número 1, ele está justamente se posicionando, avisando os inimigos naturais, não cheguem aqui. E na segunda estratégia, ele está se expondo, justamente se exibindo para as fêmeas aí, para atraí-las para o acasalamento. Então, nós precisamos também, de alguma forma, acharmos a nossa maneira de brilhar, pessoal, para que as pessoas e o mercado nos notem. E eu preciso aqui contar uma história para vocês, que antes eu vou precisar contar uma piada, talvez muito sem graça, inclusive, mas ela contextualiza a história depois, e eu preciso contar para vocês que nós passamos um período, um tempo atrás aí, quando eu ainda trabalhava na outra empresa, por uma situação aí que alguns colegas foram considerados as corujinhas da nossa viagem ali. Mas vocês já vão entender por que eu estou falando isso e por que aparece essa coruja na foto aí. Vamos à piada primeiro e depois vocês vão entender a história. Diz que uma pessoa, depois da pandemia, estava com a cabeça muito atrapalhada, psicologicamente bastante abalado, vivendo sozinho, e chegou desesperado numa loja de aves aí, porque ele não aguentava mais a solidão, estava com muitos problemas psicológicos e precisava de alguém para conversar, e por isso ele estava desesperado para comprar um papagaio. E que ele pagava o preço que fosse, o dobro, o triplo, o quíntuplo que fosse, mas que ele precisava sair daquela loja ali com um papagaio. E o vendedor, louco de malandro, sabendo que não tinha mais papagaio, disse para ele que ia no fundo da loja olhar no estoque, e malandramente pegou uma coruja, pintou de verde e trouxe para o cliente dizendo que era um papagaio exótico, e o cara pagou, inclusive, mais do que valia e foi-se embora muito faceiro com o seu papagaio. Um tempo depois ele volta na loja para comprar comida para o bendito do papagaio lá, semente de girassol, alpiste, sei lá o que o papagaio come, mas enfim. E o vendedor, louco de à toa, quando vê o cara chegando, pergunta: "Tchê, e aí?" E o papagaio, falando muito. E o cara olha com toda a calma e diz: "Tchê, tu sabe que falando ele ainda não tá, mas presta uma atenção." Então, pessoal, essa piada sem graça aí das corujas, ela serve para contextualizar a história que eu vou contar para vocês, que um tempo depois, aliás, um tempo atrás, quando eu ainda estava na outra empresa, como eu disse, era comum nós fazermos na Entre Safra algumas viagens de atualização, de conhecimento, de treinamentos, né? Na época nós éramos 7 agrônomos, nós estávamos fazendo algumas visitas, inclusive
em sementeiros, alguns campos de produção de semente, em laboratórios de pesquisa. E numa das áreas que a gente foi visitar, foi na empresa 3tentos, que a gente começou a visita no escritório da 3tentos, uma parte da equipe deles lá nos recebeu, e depois, na outra parte da visita, a gente iria andar na estação experimental deles lá. De manhã a gente ia fazer essa conversa no escritório, né? Eles foram nos apresentar alguns dados lá, e de tarde nós iríamos para as parcelas lá da área experimental. E o que aconteceu nessa fase da manhã, pessoal? Eles começaram a nos apresentar alguns dados, botaram uma apresentação de PowerPoint lá, e eu e um outro colega da empresa, nós passamos a manhã inteira debatendo com o pessoal lá. Aí eles começaram a apresentar alguns dados, alguns a gente concordava, dizendo que também tínhamos visto resultados similares. Em outras situações a gente estava contestando, que no campo a gente estava vendo outra coisa. Enfim, nós passamos a manhã inteira ali. O resumo da reunião foi eu e esse outro colega debatendo com a equipe da 3tentos durante toda a apresentação. Ou seja, nós permanecemos ao longo de toda a reunião ali, nos expondo e nos posicionando. Passado isso, depois quando a gente foi sair para o campo, a gente misturou as equipes para andar nas caminhonetes, e o nosso chefe foi com o chefe deles, né, nada mais natural. E nesse trajeto para a área experimental lá, o chefe deles disse o seguinte para o nosso: cara, é impressionante como é gritante a diferença técnica do Fabrício e do fulano para o restante da equipe. E o nosso chefe, a gente só sabe disso porque ele nos contou depois de noite, quando a gente estava no restaurante do hotel, ele nos contou isso. Inclusive ele disse que discordava, né? Guris, eu vou repetir para vocês o que eu ouvi de tarde, e embora eu não concorde, porque eu conheço todos vocês, mas eu sei exatamente por que ele ficou com essa impressão. Porque o Fabrício e o fulano passaram toda a reunião se manifestando, interagindo, se posicionando, e vocês simplesmente não abriram a boca, vocês ficaram a reunião inteira como se fossem umas corujas. E, pessoal, é fundamental que a gente entenda que não basta ser, tem que parecer, e que tudo aquilo que a gente diz e que a gente faz, mas também e principalmente o que a gente não diz e não faz, passa uma mensagem também. Até o nosso silêncio passa uma mensagem. E no caso de vocês hoje, a mensagem que vocês passaram, justamente por terem ficado em silêncio, é que vocês estão totalmente atrasados tecnicamente em relação aos outros dois colegas, o que não é verdade. Então, a partir de agora, a gente ainda tinha umas outras visitas para fazer na sequência da semana, e o nosso chefe disse assim: a partir de agora, é proibido não perguntar. Se vocês não quiserem se manifestar, contestar alguma coisa que esteja sendo apresentada, no mínimo, 2 perguntas cada um tem que fazer nas próximas reuniões que a gente tiver. E eu estava dividindo o quarto com o chefe no hotel, e quando eu cheguei no quarto depois, ele disse o seguinte: cara, eu sei que eu não preciso pedir para ti, né, que tu vai de qualquer forma te manifestar, eu sei que tu vai interagir, mas até para incentivar a turma, tá? Tu tá com saldo, se não quisesse falar, não precisava, mas até para incentivar os outros. E eu me lembro de ter dito o seguinte: cara, não tem problema nenhum, só que o grande risco que eles correm é de alguma pergunta que eles queriam fazer, se eles ficarem esperando, eu vou acabar fazendo por eles. E daí, como eles têm muito mais responsabilidade, muito mais compromisso de se manifestarem do que eu, daqui a pouco eu pego as intervenções que eles iam fazer e acabo fazendo antes. Então, posso gerar um problema para eles, mas é do jogo. Estamos aí, pode contar comigo, tu sabe que eu vou me manifestar. E por que eu contei essa história, pessoal? Para dar um exemplo para vocês do quão é importante nós sermos notados e não simplesmente estarmos presentes num ambiente, e que também, por conta dessa história, pessoal, fica aqui uma dica extremamente valiosa: nunca percam uma oportunidade de serem notados. Seja numa reunião privada, como essa que eu acabei de contar para vocês, seja num dia de campo, numa feira, num seminário, numa palestra, principalmente quando tiver a oportunidade de pegar um microfone na mão para fazer uma pergunta. A maior parte das pessoas tem medo de se expor. É da natureza das pessoas evitar a exposição. Então, o simples fato de tu tomar uma decisão para fazer uma pergunta em público, isso por si só
já te coloca numa posição de destaque, porque a maioria das pessoas não se anima a fazer isso. E se, além de fazer, tu ainda fizer uma pergunta extremamente inteligente, melhor ainda. E se mais do que uma pergunta tiver capacidade de contestar o que a pessoa está falando, mais ainda tu vai chamar a atenção para ti, obviamente, desde que tu tenha café no bule, né? Embasamento suficiente para contestar aquilo que está sendo afirmado. Mas entendam, pessoal, que pelo menos fazer uma pergunta é fundamental para que vocês sejam vistos. Tá? E se tiver a oportunidade de pegar o microfone, ou mesmo sem microfone, quando passarem a palavra para vocês, nunca esqueçam de se apresentar, de falar o nome de vocês, o que vocês fazem. Esse caso aqui, por exemplo, dessas imagens que estão aparecendo, em todas elas, quando eu fui chamado para falar, né, nessas situações aqui, tá, alguma era palestra minha, outras eu fui chamado para falar, e mesmo quando eu sou chamado para falar, mesmo que a pessoa tenha me anunciado, quando eu pego o microfone, eu digo: buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária, e a partir daí eu começo a falar o que eu ia falar, ou direcionar minha pergunta para quem eu ia perguntar. Então isso é extremamente importante, nunca percam uma oportunidade de serem notados e principalmente de fazerem uma autodivulgação, né? Porque às vezes a pessoa faz uma intervenção, uma pergunta extremamente inteligente, chama a atenção de todo mundo e ninguém sabe quem aquela pessoa é, porque ela não se identificou. Simplesmente porque ela não se identificou. Uma questão bastante interessante que aconteceu recentemente, agora eu vou contar um caso do Bruno, que é o meu sócio que eu falei para vocês aí antes, nessa safra agora em 2 dias de campo, essa última safra que passou, o Bruno estava representando a nossa equipe nesses dias de campo, e em dois momentos desses dias de campo específico, ele contestou o que o pesquisador estava falando na estação que ele estava apresentando lá, e entrou num debate com o pesquisador. E, pessoal, a gente precisa entender que nesses eventos tem estudantes, tem outros consultores, tem vendedores e tem produtores. E o Bruno, como ele tinha se identificado, falou o nome dele, falou o nome da empresa, fez os questionamentos lá e com muito embasamento, ficou debatendo com os pesquisadores ali, ele chamou extremamente a atenção das pessoas, e o resultado dessas 2 intervenções dele foram 3 produtores entrando em contato conosco para saber como que a gente trabalhava, porque ficaram impressionados com a firmeza dele, com a convicção, o posicionamento dele, e se interessaram para saber como é que a gente atendia. Então percebo que 3 clientes, pessoal, a gente teve acesso simplesmente porque ele se posicionou e se identificou num dia de campo que ele estava participando. Então, mais uma vez, eu vou repetir, não percam nunca uma oportunidade de serem notados. Esse é o primeiro passo para quem quer se destacar e ser considerado uma referência. Mas, afinal, como que a gente cria um posicionamento, então, né, para irmos gradualmente evoluindo para o status aí de autoridade, sendo cada vez mais visto, cada vez mais notado, até chegar ao ponto de ser considerado uma referência. Eu vou passar algumas orientações para vocês aqui de estratégias empresarial, pessoal, mas que tanto serve para a gente, para quem é empresário, para quem tem o próprio negócio, ou para quem está procurando um emprego que vai se encaixar numa empresa. É extremamente importante, na hora de procurar um emprego também, lembrando daquilo que eu falei da natureza ali, né, do exemplo do professor Clóvis ali, da goiabeira tentando dar jabuticaba, justamente para que isso não aconteça, é extremamente importante na hora até de se candidatar para uma vaga numa propriedade, aliás, numa empresa, que a gente tenha consciência e convicção dos valores, dos princípios, da filosofia, da cultura daquela empresa, justamente para ver se ela está alinhada com os nossos princípios, com a nossa natureza. Caso contrário, não faz sentido a gente procurar emprego numa situação dessa, aceitar uma entrevista numa situação dessas. Inclusive, numa das lives que a gente fez semana passada, com a participação do Maicon Leão, que está aí nos assistindo, e é importante dar esse crédito a ele, ele relatou, inclusive, exatamente isso na live, que ele abriu mão de um salário extremamente alto,
uma possibilidade que tinha aparecido para ele, justamente por ele ter percebido que os valores daquela empresa não estavam alinhados com o dele, e é esse tipo de atitude que a gente tem que ter. Me aconteceu um tempo atrás, bem no início da carreira, inclusive eu fiquei 2 safras numa propriedade, naquela mesma propriedade que eu fiquei, pessoal, quando nós estávamos indo para a 3ª safra, dentro daquela mesma propriedade, numa reunião de renovação de contrato e planejamento ali, o proprietário daquela propriedade me fez uma proposta de que, ao invés de eu continuar como consultor, que eu virasse agrônomo da propriedade. E ele me ofereceu literalmente o triplo do que eu recebia naquela época. Só que justamente naquele momento ali, era na minha 3ª safra de atuação, era justamente quando eu iria começar a, de fato, fazer serviço de consultoria. Eu ia continuar morando naquela propriedade, porém eu ia ficar um dia na propriedade, um dia fora. Um dia na propriedade, um dia fora. Ou seja, 3 vezes por semana, eu iria atender clientes fora daquela propriedade ali, ia começar, de fato, a rodar na estrada e atender os meus próprios clientes. E daí, nesse momento de negociação ali, quando o produtor me falou isso, eu imediatamente recusei a proposta, porque ela estava em desalinho com as metas que eu tinha criado com o meu chefe, com o meu orientador, no início do nosso contrato lá, e justamente quando as metas iam começar a ser atingidas, né, e o plano ia começar a se concretizar, eu não ia pular fora do barco. Só que aquele cara falou uma coisa que deu tão na trave, pessoal, porque não foi diretamente para mim, porque daí o meu chefe estava nessa reunião, inclusive a proposta foi feita na frente dele, e ele interviu, né, porque quando eu falei que eu não ia ficar, o produtor disse que ia ter que buscar no mercado, então, alguém que tivesse disponível, porque ele sabia, tinha consciência que precisava, como era uma área muito grande, de um agrônomo fixo lá dentro. E daí o meu chefe disse na época, o problema é que tu pegar uma pessoa já experiente, das duas uma, ou ela custa muito caro, ou ela não presta, porque para ela estar disponível, é sinal que o mercado não se interessou por ela. E daí, para te tirar uma pessoa de algum outro lugar, uma pessoa experiente, vai custar bastante. E daí, esse produtor disse o seguinte, tudo tem um preço. Tá? Quando ele falou aquilo dali, me deu na trave de uma maneira que eu não consegui mais ter clima para trabalhar naquela propriedade por conta desse posicionamento daquele produtor especificamente. Mas, enfim, acabei contando um caso aqui que não tinha muito a ver, mas só para contextualizar com 2 exemplos práticos para vocês aí. Vamos voltar para o tópico. Então, como criar um posicionamento? Primeiro passo, pessoal, nós temos que definir um cliente ideal. E isso começa, inclusive, pela definição, pensando na empresa, né? Pela definição do nicho que essa empresa vai atuar. E às vezes a gente tem a falsa impressão que nichar demais um serviço faz com que a gente tenha menos alcance, né? E que a gente fique com um público muito reduzido, com um cliente ideal muito limitado. Só que não esqueçam, pessoal, que a melhor forma de tu te destacar e ser o número 1 na tua área é justamente fazendo uma coisa que ninguém mais faz. Então, a maneira mais fácil de tu te tornar o primeiro na tua área de atuação é justamente inovando e fazendo algo que ninguém mais faz. Ou, no mínimo, fazendo uma coisa que tem pouca gente fazendo. E isso se dá exclusivamente por achar um bom nicho. E daí, justamente, as pessoas têm essa falsa impressão de que nichar demais reduz muito as possibilidades. No entanto, acaba gerando uma qualificação diferente, uma especialização para a empresa, e o que gera valor agregado. Então, a gente consegue, inclusive, quando trabalha com algo muito específico, cobrar mais. E, às vezes, com menos produtores que te remunerem melhor, tu consegue receber o mesmo do que uma outra empresa que, cobrando menos, tem que ter um monte de produtores. Isso, inclusive, pensando em estratégia mental e de carga horária de trabalho, é bastante interessante. Então, a gente tem que aprender que a gente não tem que trabalhar mais, tem que trabalhar melhor. E que é infinitamente melhor a gente cobrar mais e atender menos do que cobrar pouco e atender muito, porque é humanamente impossível. A gente chega num limite de atividade, de capacidade humana de atendimento, né?
E por isso acaba tendo que aumentar muito a equipe e às vezes se enredando aí, perdendo qualidade. Mas enfim, então a definição do cliente ideal, pessoal, ela está diretamente relacionada ao nicho que a gente vai atuar. Quando define um nicho específico, vamos dar um exemplo prático aqui da Pedra Moura. O nosso serviço é integração lavoura-pecuária em terras baixas. Então, quem é o nosso cliente ideal? Uma pessoa que pelo menos tenha o interesse de trabalhar com rotação de arroz em soja em terras baixas e integração com a pecuária. Não necessariamente essa pessoa precisa estar fazendo uma produção de sistema integrado, porque esse é o objetivo da empresa, é o foco do trabalho, mas tem que ter pelo menos essa pretensão e a gente entra na propriedade para justamente fazer com que essas atividades aí se encaixem e que a gente consiga produzir de uma maneira integrada. Alguns exemplos que não servem. A pessoa, cara, eu até tenho rotação de arroz e soja, mas tenho pavor de pecuária. Então, infelizmente, tu não é meu cliente. Ou é bem comum de acontecer, cara, eu tenho arroz e gado, mas não tenho soja. Ou tenho arroz e soja e não tenho gado. Infelizmente, tu também não é meu cliente, porque o meu cliente ideal atua rotação de arroz e soja em terras baixas e integração com a pecuária. Isso favorece bastante, facilita bastante o nosso serviço depois do contrato fechado, pessoal, justamente por esse alinhamento. Então, como tanto o cliente quanto a empresa estão extremamente alinhados nos seus propósitos, dá muito menos trabalho depois que a gente fecha o contrato. Então, por isso que é fundamental que a gente, de fato, defina um cliente ideal. Outra coisa que é importante que a gente faça é que a gente tenha uma promessa para fazer para esse cliente. O que seria essa promessa? A promessa, na verdade, é o destino no qual o teu serviço vai levar, a transformação que o teu serviço causa naquela pessoa. Então, o produtor está num ponto A e ele quer chegar no ponto B. Então, é justamente esse destino entre essa distância entre o ponto A e o ponto B é a promessa que tu vai fazer. Por exemplo, de novo, dando um exemplo das promessas que eu faço, algumas promessas que eu faço. Estou fechando um contrato novo. Eu afirmo para o produtor que eu vou fazer ele colher mais gastando menos já na primeira safra. Isso é uma baita de uma promessa, né? Quem é que não quer colher mais e gastar menos? Ela é tão boa que, inclusive, parece conversa de pescador, né? Só que, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado para prometer uma coisa que a gente tem condições de cumprir. E isso tão é verdade que a gente consegue fazer o produtor colher mais gastando menos, porque a integração das atividades faz com que uma atividade favoreça a outra e realmente cria, por conta dessa proximidade, dessa integração das atividades, uma deixa um benefício para a outra, cria uma redução de custos e um aumento de potencial produtivo. E isso, inclusive, é tão verdade que eu tenho pelo menos 3 lives com clientes que eu ainda atendo atualmente, e uma live com um cliente que foi meu cliente na Porteira Dentro, inclusive, e em todas elas, o próprio produtor afirma isso que eu estou dizendo, que a partir do momento que a gente encaixou as atividades dentro da propriedade, que passou-se a trabalhar com integração lavoura-pecuária, eles estão colhendo mais e gastando menos. Então, isso, de fato, é uma promessa bastante atrativa e possível de cumprir. Tá? Esse é um outro ponto bastante importante que a gente tem que aprender a fazer. Lembrando que todo produto ou serviço, inevitavelmente, ele tem que resolver um problema ou entregar um benefício. Ele tem que ser uma solução. Eu acabei de relatar para vocês aí a solução de um problema. Esse produtor, qual era o problema dele? Estava com o manejo o custo do manejo muito alto e a produtividade muito baixa, ou seja, ele estava gastando muito e colhendo pouco. Eu consegui justamente através do sistema integrado resolver esse problema. Só que ainda assim, pessoal, tem um benefício extra que pode ser entregue. A maior parte desses produtores, é bem comum essas áreas de integração lavoura-pecuária, que o lavoureiro seja arrendatário e o pecuarista seja o proprietário. E antes da integração, aquilo é uma queda de braço, eles ficam cada um puxando para um lado, as atividades nem se conversam, se detestam, na verdade, e a partir do momento que a gente junta as atividades, que a gente faz com que elas trabalhem de forma integrada e que ambos percebem que vão se beneficiar e que é melhor para os dois, isso inclusive melhora o relacionamento do proprietário e do arrendatário, e em alguns casos fazendo o arrendatário se tornar parceiro, sócio do negócio e não mais um simples arrendatário.
Em alguns outros casos, esse arrendatário consegue melhorar os seus contratos, ter alguns benefícios a mais, aumentar o tempo de contrato, que antes era muito curto, enfim. Então, são outros benefícios, um efeito colateral positivo, vamos chamar assim, que essa integração pode também trazer. E isso tudo é possível da gente prometer, e fundamental que a gente fale sobre isso na hora de negociar, porque essas coisas chamam a atenção. A gente precisa entender, pessoal, que para despertar o interesse em alguém, tem um comportamento humano que se repete, que segue sempre 4 passos: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Então, como é que a gente precisa entender que a gente precisa despertar um interesse no cliente. E como é que esse interesse é despertado? Através de um estímulo. Que estímulo é esse? Essa bendita dessa promessa. Então, o cara faz a promessa, gera um estímulo, aquele estímulo cria um desejo, e o desejo faz com que aquela pessoa tome uma ação, uma atitude, que te contrate, coloque a tua orientação em prática, e aquela ação vai gerar um resultado. E sempre que o resultado é positivo, há uma enorme probabilidade, por conta da recompensa, e isso é psicológico, que sempre que a recompensa é positiva, há uma enorme tendência da pessoa querer repetir aquilo. Porque tem a ver com os neurotransmissores, disparo de dopamina e tudo mais. Acaba que essas questões totalmente inconscientes fazem com que a pessoa, inclusive, fidelize o negócio conosco. Obviamente que sempre que a gente prometer, a gente tem que ter capacidade de entregar. Então, tu fez a promessa, despertou um estímulo, o estímulo despertou um interesse, a pessoa tomou uma atitude, te ouviu, te contratou, tu gerou o resultado foi o que ela esperava, trouxe uma recompensa positiva, a probabilidade dela querer repetir aquilo dali é muito grande. Outro passo extremamente importante, pessoal, é a bendita da exposição. Nós temos que estar permanentemente nos expondo, tá? Seja através de conteúdo, seja marcando presença em alguns locais. Tem alguns eventos que eu participo, pessoal, dias de campo, feiras, seminários, que o meu objetivo é uma presença muito mais política do que técnica. Às vezes eu não tenho pretensão, esperança de aprender muita coisa nova em determinados eventos, mas eu me faço presente exclusivamente para ser notado. Só que a gente tem que lembrar que simplesmente estar presente não significa nada, né? Que a gente não pode perder a oportunidade de se manifestar, de fato nós sermos vistos, né? E mais uma vez, comprovando para vocês que eu faço aquelas coisas que eu digo para vocês fazerem, tem uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês que me aconteceu ontem, que é isso daqui, pessoal. Eu recebi essa mensagem no WhatsApp ontem de manhã, às 9h50 da manhã, tá? Para um convite para uma palestra na Expofeira aqui de Pelotas, que acontece agora em outubro, e eu quero ler para vocês aqui. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Eu sou a Bruna Seolim, participo da Comissão Jovem do Sindicato Rural de Pelotas, estamos organizando um evento no dia 9 de outubro, às 19 horas, na Expofeira, e gostaria da tua presença como palestrante. O assunto será sobre comunicação assertiva no agro, um tema muito abordado, inclusive, pela Camila Teles. A gente também está vendo outros palestrantes, parará, a ideia é que a palestra tenha de 50 a 60 minutos, enfim. E daí eu me posicionei aqui, quase que imediatamente, 10 minutos depois, pessoal. Bom dia, Bruno. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela consideração e a confiança em me chamar para colaborar com vocês, e podem sim contar comigo. Eu só queria pedir uma coisa: se puderem filmar a palestra para que eu possa utilizar como conteúdo, depois seria de grande valia para mim. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Além de não perder uma oportunidade de ser notado e de estar num ambiente presente, sendo visto naquele ambiente, eu vou estar marcando presença num ambiente, sendo notado e produzindo conteúdo. Por que não utilizar esse momento justamente para registrar aquele conteúdo que eu estou fazendo no mundo offline, no mundo físico, para trazer ele também para o mundo digital? Então, a gente tem que estar permanentemente com o radar ligado para esse tipo de coisa aí e fazer esse tipo de aproveitamento, né? Filmando ou não, eu vou fazer a palestra de qualquer forma. Então, faz muito mais sentido que eu registre ela e tenha o conteúdo dobrado, né? Tanto no mundo físico quanto no mundo digital. E outra, ela ainda não me deu certeza se vão ter
disponibilidade de pessoal para filmar lá, mas caso eles não confirmem, eu vou levar um videomaker para registrar para mim, porque eu não posso perder essas oportunidades. Assim como uma palestra que eu tenho para fazer em Uruguaiana, uns dias antes, dia 5 de outubro, eu estarei em Uruguaiana, na Unipampa de Uruguaiana, fazendo uma outra palestra sobre o perfil de profissional que o mercado do agro espera. E essa viagem também eu vou registrar. Essa eu vou fazer, inclusive, um vlog. Vou levar um videomaker comigo, filmando e gravando todo o nosso deslocamento, tanto na ida, na véspera da palestra, vai filmar a palestra e o nosso retorno. Então, vou utilizar esses momentos de estrada aí para estar produzindo conteúdo. E isso tem relação direta com esse tema aí, pessoal, da exposição. Então, lembrando que quem não é visto não é notado, e que toda exposição gera rejeição. Então, quem não quiser ser rejeitado, quem não quiser ser julgado, que não seja também notado, mas que desista de ser um consultor de referência. E, por fim, é importante que nós tenhamos provas, pessoal. E provas do quê? Da bendita da promessa que a gente faz para as pessoas. E essas provas nada mais são do que os resultados daqueles produtores, daqueles clientes, né, no qual tu prometeu alguma coisa, que tanto pode ser tu mesmo apresentando aqueles resultados através de gráficos, ou melhor ainda, através do testemunho desse próprio cliente. Eu acabei de falar para vocês aí que tem algumas lives com alguns clientes meus, falando, clientes nossos, né, meus e do Bruno, falando justamente que conseguiram chegar lá no destino que a gente tinha prometido, e saiu da boca deles, que eles estavam colhendo mais e gastando menos. E isso tem um impacto muito maior. Uma coisa é eu afirmar e mostrar para o mercado os números de um cliente meu. Outra coisa é o próprio cliente afirmando que chegou naquele número. Mas ambos servem aí como prova, como registros, para que a gente, inclusive, utilize isso em negociações com outros produtores ou simplesmente para chamar a atenção de possíveis novos clientes, né, de prospectos, como a gente fala. De certa forma, quem assistiu a live que a gente fez na terça-feira, com a participação do Cleito, que inclusive está nos acompanhando aí também, de certa forma, o que eu fiz com o que a gente fez ali, eu e o Cleito fizemos naquela live, foi justamente registrar, porque o Cleito foi a primeira mentoria que eu prestei aqui nesse perfil, né, nesse serviço novo que eu estou prestando, e o Cleiton, na live, relatou o que a gente tinha orientado para ele na mentoria que a gente fez, como que ele colocou em prática e quais os resultados que ele obteve. Então, eu poderia ter pego as informações que ele me passou e eu ter afirmado para vocês, mas muito melhor era ele entrar no ar comigo e falar sobre aquilo, que foi o que ele fez. Então, tá aí alguns exemplos práticos de como a gente pode fazer isso. E tanto a gente pode fazer isso em questão da empresa, né, pessoal, quanto na nossa presença digital, visto que em dias atuais, quem não está na internet não existe praticamente, né? Então, pontos importantes aqui, eu dei um print do nosso perfil para chamar para vocês alguns pontos importantes que aumentam aí a nossa presença digital e que são relevantes da gente cuidar. Então, a primeira coisa que uma pessoa olha quando entra no nosso perfil é a nossa biografia, né? E aqui na biografia, a gente tem que cuidar para ter pelo menos aí 3 ou 4 desses pontos que eu chamei atenção para vocês. A nossa apresentação, obviamente, se a gente puder já gerar um pouco de autoridade, é extremamente importante, tá? E a conexão com o avatar, que o avatar é a linguagem que a internet chama aí para o cliente ideal. Desculpe. Então, ali na minha biografia, o que está escrito? Fabrício Marques, agrônomo, consultor e palestrante, ajudo consultores do agro em início de carreira. Eu me apresentei, eu gerei autoridade, lembrando que títulos e cargos não são sinônimo de autoridade, mas eles servem sim para a gente dar um carteiraço inicial para gerar um pouco de autoridade, mas óbvio que o que vai te manter sendo visto como uma autoridade são aqueles 3 pontos que eu falei para vocês: conhecimento de causa, capacidade de resultados e comportamento adequado. Mas esses títulos, num primeiro momento, servem, principalmente numa coisa escrita aí num perfil, né? Então, servem para gerar uma certa autoridade. E depois, ali na frase ajudo consultores do agro, eu estou falando tanto o nicho quanto o cliente ideal, e criando uma conexão entre eles, e ao mesmo tempo fazendo uma proposta, uma promessa. Que promessa é essa? Eu ajudo consultores do agro em início de carreira. Mas qual seria o nicho? Agro. E qual é o cliente ideal?
consultores do agro em início de carreira. Então tá tudo descrito aí, pessoal, tá? É bastante importante que seja, inclusive, bastante sucinta, né? E que seja clara, né? A pessoa tem que olhar ali, saber quem tu é, o que tu faz. Outra questão bastante importante, nós acabamos de falar de resultados, de provas, né? E tem um dos destaques ali, que nada mais são do que testemunhos que eu recebi de algumas pessoas que, de alguma forma, esse perfil já pôde ajudar. Então, tem nos destaques ali alguns desses testemunhos que a gente recebeu que comprovam e atestam que aquela promessa que eu faço na biografia, de fato, está sendo atingida pelas pessoas que estão sendo impactadas pelo conteúdo. Outro ponto extremamente importante, principalmente aqui, nesses conteúdos fixados, que agora a gente pode fixar os 3 primeiros conteúdos, pessoal, é que cada um desses conteúdos tenha um tema diferente, um tipo de conteúdo diferente. Então, aqui eu tenho o primeiro vídeo, é um vídeo de posicionamento, é aquele vídeo que, inclusive, a maior parte de vocês, vários de vocês, inclusive, vieram para esse perfil por conta desse vídeo aí, que é aquele vídeo onde eu digo que o nosso papel não é dar recomendação e sim gerar resultado. Eu estou me posicionando ali, embora tenha pessoas que podem questionar e contrariar aquela afirmação ali, mas eu tenho convicção do que eu estou falando e, obviamente, que eu embaso por que eu estou fazendo aquela afirmação. Não faço simplesmente uma afirmação solta, né? Então, eu literalmente me posiciono. Então, um conteúdo de posicionamento. Segundo conteúdo é um conteúdo de autoridade, pessoal. Percebam que aquilo dali é um vídeo que nem fui eu que fiz, é um vídeo feito pela BASF, uma multinacional, do qual eu participei como palestrante, a segunda vez que me chamam para fazer palestra neste evento, que é um evento privado da BASF, de um grupo que eles intitularam um grupo de alta performance, que são consultores escolhidos por eles, que a gente faz um evento fechado lá, e eu estou indo palestrar, já fui 2 vezes palestrar para esse grupo seleto aí, escolhido pela própria BASF. Então, eu palestrar para a BASF, além de confirmar uma das coisas que está escrita no meu perfil aí, que eu sou palestrante, gera autoridade, afinal de contas é uma multinacional me contratando para fazer aquilo. E o terceiro conteúdo é um conteúdo de conexão, pessoal, que é onde eu utilizo uma história como um pano de fundo para contextualizar o conteúdo, a ideia, a informação que eu vou passar naquele vídeo ali. E a história, ela sempre cria uma conexão. É um importante gatilho mental, a história. As pessoas se identificam com a história, literalmente se conectam com ela, né? E acaba que cria literalmente essa conexão. É uma forma bastante potente da gente melhorar a didática da nossa comunicação, utilizar a história e a analogia. Então, em resumo, nós temos 3 tipos de conteúdo: um de posicionamento, um de autoridade e um de conexão. Isso é extremamente importante para que a gente aumente aí a nossa presença digital, potencialize a primeira impressão, aquela história de que a primeira impressão é que fica. A pessoa que entra no perfil, ela é impactada aí por essas questões que eu estou mostrando para vocês. E, por fim, essa questão aqui do número de seguidores, né, que é a tal da prova social. Quanto mais seguidores tiver ali, maior a percepção e a sensação de autoridade que a gente passa para as pessoas, porque se tem muita gente dando atenção, sinal que tem alguma coisa de bom sendo dita. Ou não, né? A gente citou a Anitta mais cedo aí, mas enfim, querendo ou não, esse número, ele passa aí uma impressão de autoridade. E uma forma fácil de entender o que é a prova social, um dos gatilhos mentais também importantes aí. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando a gente está viajando, o pessoal está na estrada aí, precisa parar para comer na estrada, e a gente vai parar num restaurante que a gente não conhece, daí vai parar para almoçar, tem 2 restaurantes próximos um do outro, um completamente vazio e outro cheio. Inevitavelmente, como a gente não conhece os dois, o nosso cérebro automaticamente vai fazer com que a gente se direcione para o cheio. Por quê? Porque se tem tanta gente querendo comer e tem 2 restaurantes disponíveis, um deles está vazio, sinal que aquele não presta. E por mais que tu vá ficar um tempo na fila, lá onde está cheio, a probabilidade de ser bom é muito melhor.
Então, isso é a tal da prova social. É o famoso efeito manada, né? A gente segue as pessoas aí. Nós somos, na verdade, umas Maria vai com as outras, né? O resumo da ópera é esse daí. Mas então, pessoal, encerrando essa parte de posicionamento, né? Montei uma estratégia com vocês ali de posicionamento empresarial, depois o posicionamento pessoal, que pode ser da empresa também, isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui da nossa presença digital. Mas é importante que a gente se comunique bem. Falando em comunicação, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente comunica, porque inclusive, e até com o que a gente não comunica, né, que eu dei o exemplo para vocês aí das corujinhas antes, é extremamente importante que a gente tenha essa consciência que até o nosso silêncio passa uma mensagem, e que pode, inclusive, passar uma mensagem negativa. Então, é fundamental que a gente se exponha, que a gente se posicione, que a gente se comunique, mas que a gente tenha muito cuidado para saber se a nossa comunicação ela está sendo assertiva o suficiente para que as pessoas percebam, que o mercado receba a imagem que de fato a gente quer passar. Então, é extremamente importante que a gente reflita e até avalie se a nossa comunicação está de fato refletindo a forma com que o mercado nos enxerga. Lembrando que se o nosso objetivo é sermos uma referência, sermos considerados uma autoridade, nós precisamos ser notados da maneira correta. Então, um tempo atrás, pessoal, logo, não me lembro quanto tempo faz que nesse perfil novo aqui, eu queria justamente avaliar para ver se a minha comunicação estava assertiva e se as pessoas que estavam consumindo esse conteúdo estavam recebendo a informação do jeito que eu queria que chegasse. E daí eu fiz um teste. Tá? Eu fui tirar a prova. O que eu fiz? Eu criei uma caixinha de perguntas, coloquei essa pergunta aí e pedi para as pessoas responderem. Quando você pensa em mim, qual a primeira palavra que vem à sua cabeça? E a gente teve algumas respostas que eu vou compartilhar com vocês aqui. Mentor, consultoria, objetividade, mate, plantação, disciplina, exemplo, determinado, dedicação, meta, dedicação de novo, pedra moura, proteção. Proteção não conta porque foi a minha irmã que escreveu, né? Mas enfim, inovação, informação, oratória, disciplina. Então percebam, exceto ali a proteção, que foi a minha irmã que escreveu, como eu disse, todas as outras respostas, pessoal, têm relação direta com as coisas que de fato eu quero passar de mensagem aqui nesse perfil. Informação, inovação, oratória, disciplina, exemplo, meta, mentor, consultoria, Pedra Moura, que é a nossa marca. Ali tem gente que citou mate e plantação, né? Então isso tem relação direta com a nossa identidade, né? O mate é uma questão cultural nossa, plantação, o tipo de atividade que a gente desempenha, e disciplina, né? Enfim, então todas essas informações aí têm relação direta com a mensagem que de fato eu quero passar para as pessoas. Foi muito positivo, inclusive, fazer esse teste aí, porque me deixou tranquilo que a minha comunicação de fato estava chegando do jeito que eu queria. E a gente precisa entender que nós somos, pessoal, resultado daquilo que a gente espalha e não daquilo que a gente junta. E que a comunicação ela é inteiramente de responsabilidade do comunicador. Aquela velha história de que, não foi isso que eu quis dizer, é totalmente equivocado. Tem gente que diz o seguinte: eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que tu entende. Eu discordo 200% dessa frase. Se a pessoa tiver que explicar o que ela quis dizer, é porque ela não disse. Então, a nossa comunicação ela é de inteira responsabilidade nossa. A não ser que a pessoa queira usar a filosofia do Homer Simpson, né? E para quem não sabe, a filosofia desse alto filósofo aí da nossa história, a filosofia do Homer é o seguinte: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então, a não ser que a pessoa queira terceirizar a culpa, como o Homer fazia, a comunicação ela é de inteira responsabilidade do comunicador. Em resumo, pessoal, de tudo que a gente falou aí, é extremamente importante que a gente entenda definitivamente que nós não somos reconhecidos por esforço. O fulaninho lá, tem gente até que fica com dó, que fica com pena, né? O fulano é tão esforçado, mas eu acho que nenhum de vocês quer ser alvo de pena, né? De dó. Pelo contrário, quem quer ser reconhecido como uma referência
não pode ser alvo desse tipo de reação, né, de sentimento. Então a gente precisa entender definitivamente que ninguém é pago para se esforçar. Nós somos pagos para gerar resultado. Ponto. É isso. Foque no resultado, na promessa que tu vai fazer para o cliente. Te preocupe em resolver de fato aquele problema, de cumprir a promessa que tu fez, de levar ele no destino que tu prometeu que tu levaria. Porque é através desses resultados que a tua autoridade vai ficando cada vez maior. Então, não adianta a gente se esforçar. Imagina tu chegar para o cliente, tu não entregou o resultado prometido e tu dizer para ele, cara, mas eu me esforcei tanto ao longo da safra. Cara, eu fiz muito mais do que eu tinha te prometido no nosso contrato. Eu fiz 50% mais de visitas, eu fiz 100%, eu dobrei o número de visitas aqui. Olha aí o esforço que eu fiz para te atender. E o cara vai te dizer, tá, mas e aí? A promessa que tu me fez não foi cumprida, o resultado que eu esperava não foi atingido. E tá, continuemos amigos, mas eu não vou renovar o negócio contigo. Então, a melhor forma da gente fidelizar um cliente é, de fato, entregar aquilo que a gente prometeu. Sem esquecer, pessoal, sempre que produto tem preço e que benefício tem valor. Então, é sobre isso. A gente precisa cada vez mais gerar resultado para sermos notados cada vez mais como uma autoridade, porque essa autoridade, inclusive, aumenta a nossa percepção de valor no mercado. E as pessoas param de olhar e se preocupar com quanto custa, e sim com quanto vale. Tá? Então, indo para os finalmente da nossa parte de conteúdo aqui, eu quero deixar vocês com esse vídeo do Rossandro, que de certa forma aqui, essa frase conhecimento é poder, eu não concordo muito com ela. Por isso que eu botei conhecimento é poder ou não, porque na minha forma de ver, conhecimento só é poder quando aplicado, caso contrário é puramente obesidade mental. E os exemplos que o Rossandro dá nesse vídeo aqui, dos embates entre a teoria e a prática, entre a técnica e a operação, são, de certa forma, tudo que eu acredito e um resumo do que eu falei para vocês aí. Mas eu vou deixar que ele fale. O vídeo não é muito longo, aí acho que tem uns 4 minutos. E depois que a gente assistir o vídeo aí, eu faço mais alguns comentários para vocês. A gente está chegando nos finalmente da nossa apresentação aqui. Eu já conto as novidades para vocês. Mas vamos ouvir o Rossandro. Só vou baixar um pouquinho o volume, que eu acho que está meio estourando o áudio desse vídeo aqui. É impressionante como, às vezes, dos filhos existe uma arrogância de não reconhecer a grandeza dos pais. Eu encontrei um ex-aluno no meio da universidade, e aí eu perguntei, e aí, como é que você está? Ele, filho do empresário. Ah, daquele jeito, você sabe, né? Meu pai é um bronco, é um ignorante, eu tenho toda a capacidade de fazer a empresa prosperar e ele não deixa. O senhor sabe, né? Eu tenho MBA disso, eu tenho pós-doc daquilo, eu fiz o MBA em gestão de negócio na Universidade de Harvard, mas ignorante do meu pai não me deixa mostrar o meu potencial. Eu perguntei, que legal. Me diz uma coisa, quantos anos você tem? Ele disse, 30. Então me diz uma coisa, quando o teu pai tinha 30 anos, como estava a vida dele? Ele disse, quando meu pai tinha 30 anos, meu pai já era meu pai, dos meus irmãos também, já tinha uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Eu disse, e você, com sua Harvard, tem uma banquinha de jornal? Então, seu pai é um ignorante. Um homem com segundo grau consegue construir tudo isso e você, com sua Harvard, não tem uma banca de jornal. Você está me convencendo que seu pai é incompetente. Pensa novamente o que você está me dizendo. Se você olhar para o seu pai com a dignidade que ele merece, se você reconhecer a grandeza que ele tem, você vai receber a maior herança, que não é a empresa, mas a capacidade de sair do zero e fazer tudo. Essa é a maior herança que você recebe do seu pai. Se não, você vai ficar apenas com o negócio. E com essa sua arrogância, quando você assumir o negócio, achando que você é o cara, você vai perder tudo. Porque seu pai, enquanto você estava estudando sobre negócios, seu pai criou do nada o negócio. Então ele é um pós-doutor da vida. E isso ninguém tira. Às vezes, há uma arrogância dessa geração atual que imagina o seguinte, que eu posso definir uma geração pela forma como ela usa o celular. Por exemplo, eu acho que pessoas que fazem assim
são mais atrasadas que pessoas que fazem assim. Eu quero apenas dizer para quem faz assim, que quem paga o celular, a 3G e a Wi-Fi é quem faz assim. Vamos combinar? Aprenda que isso não lhe torna melhor. Porque nós somos frutos desses seres que, com todas as fragilidades, deram mais do que tiveram para a gente ser mais feliz. Forte a mensagem, hein, pessoal? Mas, enfim, além desse baita recado aí da gente honrar pai e mãe, né? Esses embates que existem aí entre pai e filho, né? Que a gente pode comparar com a teoria e a prática, né? A técnica e a operação, nos provam que o sucesso ele não mora no campo do saber, ele habita sim no campo do fazer. E eu não me canso de repetir que os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos e que sempre que a gente tiver um embate entre a técnica e a operação deve prevalecer. Eu quero encerrar a fala com vocês aqui citando essa frase, que é do filme Fome de Poder, da criação do McDonald's, que infelizmente eu não sei o autor, senão eu citaria aqui, mas essa frase diz o seguinte: nada supera a persistência e o poder da ação. Nada, absolutamente nada. Nem educação, nem talento, nem genialidade. O mundo está cheio de idiotas educados, de talentosos fracassados e de gênios desconhecidos. O homem é aquilo que ele costuma pensar durante todo o dia. Foco e fé, pessoal. Saibam bem o que vocês querem, aonde vocês querem chegar e trabalhem para isso.